Maíra Poubel, professora de História, e a gente vai ver agora no explicador virtual sobre o governo FHC, do Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso, ele participou do governo anterior, né? Ele tinha sido ministro, ele ajudou a implantar o real e foi com isso que ele conseguiu ganhar notoriedade, porque conseguiu esse plano acabar com o fantasma da inflação e com isso ele conseguiu chegar ao posto máximo de presidente da República. Ele governou o Brasil durante 8 anos. Ele entra em 95 e sai em 2002. E ele é o primeiro presidente a comandar o país por 2 mandatos consecutivos. A gente vai ver melhor como é que foi isso, mas por quê? Não era permitido. A reeleição, ou seja, você se eleger novamente, não era permitida. Só que ele, durante o governo dele, há uma manobra política, há uma votação e é permitida a reeleição, ele sendo o primeiro beneficiado disso. Conhecido pelo Plano Real, né, como eu falei, era o ministro da Fazenda, essa moeda ficou estável, o país conseguiu voltar a crescer e aí, um ano depois, ele é eleito presidente da República já no primeiro turno, né? Não teve não foram 2 turnos. Ele já de início, a popularidade dele estava tão alta que ele consegue ganhar no primeiro turno. Ele derrota o seu principal adversário, o Luiz Inácio Lula da Silva. Então Lula, que já tinha tentado em 89, né, contra o Collor, tenta contra o Fernando Henrique e perde novamente. Entra o governo FHC. O real, né, que foi a grande bandeira dele. Em 94, passa a vigorar a nova moeda no Brasil, né, o real, isso aí no anterior. A valorização da nova moeda, o que faz? A paridade entre o real e o dólar. O que é paridade? Botar os dois como pares, como iguais. Então, $1 vale R$1, ou R$1 vale $1. Então, você vai e valoriza a nossa moeda usando sempre o dólar como referência. Esse plano, o que ele faz? Ele anima os empresários e a população, né? Quando você vê que o dólar e o real estão no mesmo patamar, tanto empresários quanto população fica animada e cresce o consumo interno. A economia do consumo interno cresce muito. Só que o que era festa, né? Festa de vamos comprar, vamos gastar, começa a virar preocupação para o governo. Por quê? Já que estava comprando muito, temia-se a volta da inflação, o bicho-papão da inflação. Só que isso acabou não acontecendo. Então esse temor de que o consumo muito grande pudesse causar inflação, no final não se verificou. Bom, então tem a flexibilização econômica, que é o quê? Você tentar flexibilizar a economia. Uma das características fortes do governo Fernando Henrique é exatamente a privatização de empresas controladas pelo Estado. O que é isso? Algumas empresas que eram estatais, que eram responsabilidade do governo, do Estado, começam a ser abertas, começam a ser vendidas para empresas particulares, para iniciativa privada. Então, alguma empresa, por exemplo, o Banerj, existia esse banco que era Banco do Estado do Rio de Janeiro, e aí ele foi privatizado. O que é isso? Foi vendido e aí uma outra empresa, um outro banco, comprou e o Banerj deixou de existir como sendo responsabilidade do Estado. Tem também a quebra dos monopólios estatais, né? Então, quando o Estado controlava unicamente alguma região, algum setor, né, alguma forma de economia, começa a ficar aberto também para a iniciativa privada. Você tem um afastamento do Estado da regulamentação econômica. O governo Fernando Henrique é muito visto como um governo neoliberal. O que seria isso? É um governo que tenta novamente, uma nova forma, por isso neo, aplicar os conceitos do liberalismo econômico, igual aquele pensado por Adam Smith. Modificação do conceito de empresa nacional. Essa questão de empresa nacional, empresa do Estado, coisas estatais, começam todas a ser revistas, flexibilizadas e modificadas. Também a abertura da economia para o capital externo. O capital externo começa a poder investir nessa economia através dessa abertura. Controle das
taxas de juros da economia para combater a inflação. Então, o que acontece com a economia brasileira? Ela sai de uma economia regulamentada, que é aquela onde que pressupõe a existência de um Estado que limita, através de políticas econômicas, os princípios defendidos pelo liberalismo, indo para uma economia regulada, que é um tipo de Estado onde a intervenção na economia limita-se apenas a criar as condições ideais para o seu funcionamento, considerando-se os princípios do liberalismo. Por isso que o governo Fernando Henrique é muito conhecido como um governo neoliberal. O governo Fernando Henrique, é o governo das privatizações, como eu já tinha falado. Porque outra iniciativa dele, ainda dentro dessa linha das privatizações, foram grandes empresas que eram símbolos do país que começaram a ser privatizadas. Por exemplo, a Vale do Rio Doce e o Sistema Telebrás. Ele enfrenta, quando ele faz essas privatizações, muitas críticas de vários setores da sociedade, principalmente os partidos de oposição, como o PT. O PT aparecendo como o principal partido de oposição e crítico desse sistema de privatização. E aí começa a surgir também muitas denúncias relacionadas às privatizações. E tudo como foi feito, para quem foi vendido, as licenças, enfim, favorecimento para determinadas empresas internacionais na compra de estatais. Então vamos lá, vamos vender a Vale do Rio Doce. Deveria vender pelo melhor preço, abrir uma concorrência para quem quisesse. E aí começou a ter acusações que não foi bem assim, de que algumas empresas na hora dessa venda eram beneficiadas. Porém, isso não impediu o plano do governo de levantar verbas para promover as reformas necessárias no plano político. Mesmo apesar dessas críticas, apesar dessas denúncias, desses questionamentos, o plano das privatizações foi posto em prática. Em 97, é aprovado pelo Congresso uma emenda constitucional. O que é emenda constitucional? Pensa em emenda de roupa, sabe? Quando você remenda uma roupa, pensa assim, só para você entender. Você tá o quê? Você tá ou consertando ou adicionando uma coisa nova, certo? A emenda constitucional, uma forma bem simplificada, é uma forma de você promover alguma mudança, alguma alteração na lei que está na Constituição, que é onde estão todas as leis de um país. E aí aqui, em 97, começa a se permitir a reeleição, se eleger novamente para os cargos executivos, como presidente da República, governadores e prefeitos. E essa manobra política permite o quê? Que o Fernando Henrique Cardoso pudesse tentar novamente se reeleger em 1998. E aí, outra vez, o governo é acusado de corrupção por compra dos parlamentares em troca do voto favorável à proposta de reeleição. O que foi feito? Essa proposta, por não estar na Constituição, teve que ser votada essa emenda constitucional. A grande crítica que se faz até hoje é que muitos parlamentares teriam recebido uma grande quantidade de dinheiro para votar favorável a essa mudança. Porque essa mudança, o principal beneficiado foi o presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, o grande questionamento, a grande acusação é de que muita gente levou dinheiro, de que houve um esquema por detrás dos panos, envolvendo compra de votos e corrupção, para que essa emenda fosse votada assim como ela foi. A oposição tentou criar CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar denúncias, mas não houve sucesso. Então tentou criar uma CPI, seria a CPI da reeleição, mas não conseguiu instaurar essa CPI, não foi investigado a fundo se de fato houve essa corrupção ou não. Se foi, enfim, votaram porque acharam que tinha que ser daquela forma. No final do primeiro governo dele, de 95 a 90, a dívida externa alcançou 30% de toda a produção interna do país, que é o PIB, Produto Interno Bruto. Além disso, a moeda brasileira estava num patamar elevado, em que $1 valia R$1, dificultando a exportação dos produtos brasileiros. Porque olha só, o produto brasileiro ele consegue ser vendido muito quando o real está abaixo do dólar, porque aí fica rentável para os outros países a compra do produto brasileiro. Só que ao mesmo tempo
que fica mais barato comprar produtos fora, porque está equiparado, fica difícil para vender os produtos de dentro, porque os produtos acabam ficando num nível alto, um preço elevado para conseguir exportar. E aí, dessa forma, o processo de privatização foi visto como vilão da economia brasileira, né? Você pega essa questão da moeda equiparada junto com a privatização, você tem principalmente a privatização visto como um grande vilão que estava endividado nos primeiros anos. Então, a privatização foi muito questionada, foi visto como um ponto central de crítica dentro desse governo. Quando ele consegue se reeleger, ele vai para o segundo mandato. Só lembrando que o segundo mandato, o Lula de novo disputa com ele e o Lula de novo perde Fernando Henrique conseguindo ganhar. O país, nesse segundo mandato, ele já estava mergulhado numa recessão econômica. Então, aquele sucesso do primeiro governo, que vinha até diante dele se eleger, já tinha diminuído, já estava em recessão. Para controlar a inflação, as medidas desestimularam o consumo interno e, consequentemente, elevaram o desemprego. Então, para os preços não subirem muito, segurou o consumo interno. Então, as pessoas não vão comprar tanto, porque não comprando tanto, os preços não aumentam, não tem inflação. Só que com as pessoas não comprando tanto, isso aumenta o desemprego, começa a criar prejuízo. Para piorar, tem uma crise internacional que atinge o Brasil no início de 1999. E aí os investidores começaram a ficar receosos, com medo, e aí tiram bilhões de dólares do Brasil. Não houve como manter a paridade dólar-real. Então, quando tem essa crise e uma saída de dinheiro do Brasil, você não tem mais como sustentar que dólar e real sejam a mesma coisa, fiquem um. O governo foi obrigado a desvalorizar a moeda e também a recorrer ao FMI, o Fundo Monetário Internacional. Com os empréstimos do FMI em mãos, teve de adotar um rígido controle sobre os gastos públicos, diminuir investimentos e elevar ainda mais a taxa de juros. O que acontece? Esse Fundo Monetário Internacional é uma reserva de dinheiro entre os países que meio que socorrem quando estão precisando muito. Você vai lá e faz o empréstimo. Só que para emprestarem dinheiro, você tem que se comprometer, o país tem que se comprometer a seguir as regras que eles dão, né? Algumas coisas como, por exemplo, assim, taxa de juros, algumas coisas têm que ser seguidas como condição para empréstimo de dinheiro. Quando o Brasil pega dinheiro no FMI, aumentando a sua dívida externa, junto tem que acertar e aceitar essas regras impostas pela FMI. No segundo governo, ainda em 2001, o governo se vê abalado novamente, só que agora com uma crise política. 3 senadores da base aliada, ou seja, de partidos que estão ali dando a base para o presidente poder governar, são desmascarados numa série de denúncias e acabam renunciando ao mandato. Então, um monte de denúncia, um monte de corrupção, né, da base do governo, ou seja, você está questionando o governo, está vendo que a base aliada é altamente corrupta. E aí eles são obrigados a renunciar ao cargo, como, por exemplo, Jader Barbalho, Antônio Carlos Magalhães e José Roberto Arruda. Em 2000, isso anterior, mas acaba ajudando nessa questão da crise política, é criada a Lei de Responsabilidade Fiscal, que contribui de forma expressiva para o controle das contas públicas em todo o país. Lei de Responsabilidade Fiscal diz que quando tem o governante, tem que se responsabilizar pelas contas que são, né, por ele governadas. Então tem que fazer prestação de contas mesmo. Parece uma coisa óbvia, né? Mas até essa lei, isso corria de uma forma muito mais solta. 2001 também acontece o chamado apagão, que é o quê? É uma crise onde em várias partes do Brasil ficavam sem luz, não tinha fornecimento de energia elétrica. Era uma crise nacional que afetou o fornecimento e distribuição de energia elétrica.
a população teve que reduzir o consumo de energia e estipular uma meta mínima de consumo que todos deveriam cumprir. Então, assim, todo mundo deveria, né, tinha uma taxação em se você excedesse aquele limite, tinha que reduzir o consumo, porque senão outros apagões aconteceriam. No governo Fernando Henrique também você tem um aumento da dívida pública muito grande. A dívida, que era de 60 bilhões em julho de 60 bilhões de dólares, tá? Em julho de 94, salta para 245 bilhões em novembro de 2002. Então preste atenção, era 60 bilhões e foi para 245 bilhões o endividamento externo do Brasil. Você começa então a ter um baixo crescimento econômico. Nesse governo, as taxas de desemprego foram muito grandes, inclusive a questão das privatizações influenciava muito nas taxas de desemprego, porque as grandes estatais, grandes empresas que tinham uma quantidade enorme de funcionários, começam a demitir, esses ex-funcionários começam a ficar na lista dos desempregados. Alto índice de corrupção política, desviando o investimento da área de saúde, educação, transporte. Essas ações colocaram o Brasil, nesse momento, entre os países do mundo que possuíram os maiores níveis de desvio das verbas públicas durante o governo Fernando Henrique. Desigualdade social alarmante, desigualdade social crescendo a níveis muito grandes, e o DH, que é o índice, né, de desenvolvimento humano, que mede, como por exemplo, expectativa de vida, nível de analfabetismo, no ano de 2001 o Brasil estava no número 69 entre 162 países. Então o nível de desigualdade social muito grande, alarmante. E aí vem o fim do governo Fernando Henrique Cardoso, com essas dificuldades todas de corrupção, de apagão, aumento do desemprego, privatização, né, aumento da desigualdade social, Brasil sendo visto como os países mais corruptos do mundo. É nesse clima que acaba o governo do Fernando Henrique Cardoso. E aí ele chega ao fim de 2002, quando ocorrem novas eleições e o candidato Luiz Inácio Lula da Silva consegue, né, depois de tantas vezes, ele consegue se eleger. Fica por aqui.